E vocês estão bem com a peça? Ela deu muito trabalho no princípio. O princípio que eu digo é de produção, de encontro entre vocês dois. Pô, nisso até que não. A gente é fácil de encontrar. Não foi tão complicado não. E a produção ela é simples. Ela tem um andaime, um tambor e a gente. Eu falo sempre para a Alessandra isso, que nossa peça precisa dos atores em cena. Se os atores estiverem em cena, ela funciona, porque nós não temos tantos recursos, temos tantas pirotecnias. Então é só ator em cena, que é o teatro que eu acredito, que eu gosto, que é o teatro do nada, né? O ator é o principal elemento de tudo. Vocês já se conheciam? Antes da peça? Antes da peça, não. Na verdade, eu estou substituindo, né? A primeira montagem foi com uma outra atriz. Eu acho que aí você conta, né? Vocês ficaram um tempo sem montar, né? Ela não fez Eu mais montei com espetáculo. a outra atriz, com a Bruna Brandão. Aí ela acabou saindo, aí um dia eu estava numa maleta, eu sempre maleta, né? Aí eu encontrei a Alessandra lá e convidei ela, e ela está aí até hoje comigo, nessa jornada. A gente estreou comigo, né? Já tinha estreado. O ano passado no Festival de Governador Valadares, né? No Festival Nacional de Teatro, né? A gente fez a inscrição, estreou em janeiro do ano passado. E a gente teve uma apresentação também no Teatro Raul Belém Machado, né? Uma temporada de 2 dias. E agora a gente, né, entrou no edital de ocupação dos espaços da Funarte. E vamos fazer essa temporada de 4 dias, né? De quinta a domingo. Fazer com garra, com vontade de fazer. O texto, a direção, de quem que é? Então, eu assumi essa empreitada porque geralmente as coisas que as pessoas me convidam para fazer eu não quero fazer. E as coisas que eu quero fazer, eles não me convidam para fazer. Então, mas eu vou fazer algo para mim, então, do jeito que eu acredito, que eu gosto, com poucos atores, a gente não pode escolher muitos atores, para viajar é complicado. Vamos fazer algo que eu quero falar, não quero falar mais um texto de outro, não quero fazer algo pejorativo, quero fazer o meu texto simples, bem feito, com garra, com tesão, com vontade de dizer as coisas que eu quero dizer, entendeu? Passar minhas ideias. Achei isso, lugar de fala, né, do homem e da mulher. É um texto bem interessante, que corre simples. Por isso que é a primeira pergunta, né, se vocês já haviam contracenado em outras palavras, porque vocês têm uma química muito boa. E diferentemente, a minha impressão quando assisti o ensaio de vocês aqui, é que vocês estão com um texto tão bem decorado que já transcendeu, né? Já, pelo menos a sensação foi que vocês estão simplesmente falando, não tem nada daquela maquinaria, nada de automático. Quanto tempo levou para vocês pegarem o trabalho, ensaiarem e iniciarem a jornada de apresentação? Eu acho que a gente começou a encontrar em maio ou junho que aí foi o ano passado, no ano retrasado, que a gente estreou ano passado. Então foi 2022, mais ou menos no mês de maio e junho, a gente encontrou para fazer as primeiras leituras. E aí a gente começou a ensaiar, a gente ficou aqui uns 5 meses antes que em janeiro mesmo a gente foi para o Festival de Governador Valadares, que foi a estreia. E a gente ficou encontrando e discutindo o texto, foi um tempinho bom até, né? Foi bem bacana. De preparação, assim. O tempo foi bem interessante. É o tempo de um drama, né? Sim. Um drama não pode, requer um tempinho para você entender, dar uma pesquisada, entendeu? Então a gente pega acho que uns 6 meses, entendeu? Acho que a gente faz uma comédia, você pega uns 3 meses. Um drama você requer mais um buraco um pouquinho mais embaixo, de pesquisa, entender esses morte e vida, dessas vidas passadas, que a gente trabalha muito sobre vidas passadas. Então a gente queria entender mais isso. A gente está até tentando estudar todos os dias para entender, aprofundar cada vez mais. Porque a gente quer contar essa história dessa forma, não abrir mão de contar essa história da forma que é essa coisa da alma gêmea, das vidas passadas, desses corpos que se encontram, que se repetem, sempre contando esse amor desses dois seres, assim, que a gente está tentando contar a história de Samuel e Clarice. Que tem uma coisa, por exemplo, assim, que eu comecei a me aprofundar, assim, eu fui criada na religião kardecista e depois eu meio que abandonei, mas eu tenho uma certa conexão com a espiritualidade
E aí a gente começou a estudar, né? Eu comecei a me aprofundar mais nessa coisa da espiritualidade, assim, de reencarnação e muito de física quântica, assim, também, né? Para a gente entender não só essas dimensões mesmo, essas várias dimensões, né? Da própria questão da temporalidade, né? Da peça, né? Que o tempo não existe, são vidas passadas, vidas presentes e há uma conexão entre eles, assim, né? Que eles se unem. O Marco falou da coisa da produção, mas quando falou do tempo de ensaio, a gente também não teve muita pressa de estrear, porque os problemas que a gente tem é problema mesmo de falta de incentivo. A gente fez o tempo todo sem grana, né? Assim, né? Daí a questão da produção, né? Sim, que foi uma coisa muito na raça, assim, até hoje, né? Que na verdade são nós dois, assim, né? A gente, às vezes, muitos dos dias a gente contrata a equipe técnica, né? De iluminação, de som, mas são essas dificuldades. E aí a gente começou a escrever projetos mesmo, assim, temos tentado incentivo. Mas é uma coisa, nós dois hoje, a gente tem outros trabalhos, né? Ainda não dá para viver, né? Só de atuação. E aí a gente faz mesmo, assim, né? do nosso bolso, assim, é uma coisa mas o que prazer... para fazer teatro que é essa garra mesmo, assim. O prazer né? de fazer teatro Sim. o que o teatro, como o teatro transforma o outro e a gente mesmo, o outro é a gente é o outro, como o teatro nos transforma, é mais importante para mim de qualquer coisa. Dado isso também, eu falo sobre a cena das crianças. Cara, a gente criou essa cena, a gente estava com o espetáculo pronto, mas a gente estava sentindo a necessidade de ter duas crianças, porque a gente está falando muito de casal, mas esses dois eram amigos, e é tão legal a gente ter essa quebra, assim, eu fico até emocionado, porque quando os dois chegam para mim, hoje a gente deu uma vacilada na cena, mas quando os dois chegam para mim, assim, aquele amor de irmão, dos dois amiguinhos mesmo, que vai para o Rio de Janeiro, na estrada, o cara sem habilitação, com sinal de breguês, bate no carro deles e os dois morrem juntos. Então, isso a gente vê todos os dias. Ontem mesmo o cara ali no Rio de Janeiro, né? A gente fala ali que o Rio está perto. No Rio de Janeiro, o cara sequestrou um ônibus, atirou num cara que estava com uma criancinha no colo, então foi um escarcéu danado. O pai que bateu o carro esses dias e morreu as duas crianças. Então, essa é a história que me interessa contar. É dizer, caralho, ele nunca mais voltou. Sabe? É quando fala que ela foi violentada, a Clarice vai dançar, ela sai para dançar. E dois caras pegam ela e o marido esperando, e os caras violentam ela, e ela aparece notícia 2 dias depois que ela é morta. É a história da menina que eles colocaram fogo ali na BR semana passada. Então a gente não pode deixar de contar essas histórias, elas existem para a gente contar. Essa mulher que foi violentada, que a Clarice, né, que a Alessandra faz muito bem, o personagem, é a mesma mulher que foi violentada agora. Quantas mulheres estão morrendo na nossa sociedade? É um exercício de empatia, né, empatia, de entender isso. A própria Julieta, né, que foi uma coisa que aconteceu da palhaça, né, da Venezuela. Então, assim, essas fatalidades que acontecem, esse rompimento brusco, né, que está aí, a princípio, né, a gente vai fazer, tem uma menção à Mariana, né, a tragédia, mas, assim, eu lembro que o Marco, ele quis pegar essas pequenas mortes cotidianas que estão o tempo todo acontecendo e a gente, geralmente, no nosso dia a dia, a gente não percebe, mas para a gente pensar nesse rompimento brusco que é a morte, né, e depois disso, né, e tá o tempo todo acontecendo, né, por violências, né, que tem esse contexto político mesmo, né, da questão de gênero, da questão do racial, né, a gente tenta abordar isso nessa conexão do casal, né, dessa cultura brusca, né, e do amor, né, o amor nas suas várias facetas, eu acho. Existe um fio condutor, que é o interesse que um sente pelo outro. Sim. Uhum. E aquela conexão, aquela fala, aquela repetição, está sempre dizendo, ele nunca mais voltou, ela nunca mais voltou. Porque quando a pessoa nunca mais volta, fica as memórias, fica os objetos, fica as roupas, fica os sonhos, se perde. Porque às vezes uma pessoa sentiu
no direito de tirar a vida de alguém. Uhum. Isso é cruel. Esses exemplos todos são abundantes, né? E aí a outra pessoa fica e aí lidar com esse vazio, né? O que é para a vida da pessoa, de quem ficou também. Como que é lidar com essa coisa, com esse rompimento, né? Porque é brusco, né? E essa memória também, né, que algumas pessoas são mais melancólicas, outras são mais introspectivas. Por quê? Mas para vocês que são os atores dessa peça, teve algum interesse específico em participar? Você escreveu, dirigiu e atua, né? Qual foi a sua motivação principal para realizar esse projeto? Eu sou espírito, então para mim eu quero muito contar, eu acredito em vidas passadas, e eu acredito que essas conexões elas são para sempre. Eu não acredito que você vai construir uma pessoa agora, ou você vai ter um grande amigo agora, ele vai se perder, você nunca mais vai ver essa pessoa. Eu acredito que isso vai acontecer de novo, porque não tem porquê a gente chegar no planeta, numa terra, e assim, nascer assim do nada. Não acredito nisso. Eu acredito que tudo eu sou porque eu vim de algum lugar. Eu sou porque eu acho que a vida é uma continuidade. A gente está sempre continuando. A gente vem para melhorar. A gente vem para evoluir. Se a gente não evoluir, a gente vai morrer, vai vir de novo, vai evoluir. E vai repetir, né? Porque tem uma coisa de ciclo, né? Tá sempre morrendo, tá sempre, né? Tem uma coisa acho muito isso. Eu acredito nisso, piamente. E você, Alessandra? Pô, na verdade, a ideia, né? A peça, ela partiu dele. Eu acho que como atriz, assim, achei muito interessante, assim, né? A proposta de tratar dessa temática, das possibilidades. Era um assunto assim que eu não tinha tanto, eu estava um pouco afastada, né, dessa questão. Mas assim, logo quando eu vi o texto, eu já tinha achado interessante assim o jogo que propunha, né, assim, o jogo que propunha a coisa dos andames, dessas relações assim do casal e desse contexto político assim que já tinha, né, assim, né. E falar de amor, né, assim, né, eu acho que, tipo, falar de amor é um tema que perpassa tudo, assim, né, o amor, assim, né, tanto na contemporaneidade como no passado, e como que as relações sociais de cada contexto, o amor é influenciado por essas relações, né, e por que fica, o que fica. Sim. Isso eu achei muito, muito bacana, assim. Isso é legal. Uma motivação excepcional. Isso é legal, essa observação, porque quando eles estão ali falando sobre, não sei se você lembra aquelas figurinhas, a maré, a gente fala amar gostar de alguém, tal. Então, quando eles falam amar lutar pelos nossos direitos. Aí sai um homem preto, uma mulher branca, talvez de classe diferente, social, vai lutar pelos seus direitos. Eles vão para a manifestação. A gente tem uns cartazes, né, que a gente leva os cartazes, a gente vai falar sobre o racismo, ela fala sobre aborto, ela fala sobre o patriarcado, eu falo sobre não matar nossas crianças, que acontece muito nas nossas periferias. Então, eles dois têm essa consciência de classe, isso é muito legal. Essa consciência de classe, eu acho que é uma das coisas que os dois, mesmo assim, a gente já acabou de fazer amor, que a gente trepou pra caramba, ele namorou pra caramba, agora vamos lá lutar pelos nossos direitos. Eu acho que eles acreditam também, depois de todas as vidas, né, intuitivamente, das mortes bruscas, que nesse momento, né, que é um contexto mais atual que ele se encontra, é preciso mudar esse cenário político para os dois conseguirem, né, viver, né, sem ser morta porque é mulher, sem ser morto porque é um homem negro, sem, né... E ele fala e aí eu acho que esse lugar também político é um lugar de ter uma vida melhor aqui nesse planeta também. Eu acho que está associado. Fazer um aquário meio sujo. E ele fala ali, olha, eu tenho medo de sair na rua e não voltar. O que mais acontece para um homem preto hoje, na periferia ou nas grandes cidades, é sair e não voltar. Sim. O cara simplesmente sai para o trabalho, mais no Rio de Janeiro acontece muito isso, São Paulo acontece isso demais, está acontecendo demais agora, uma febre de acontecimentos violentos em São Paulo. O cara sai para o trabalho, o cara não volta para casa, simplesmente. E ele fala, eu tenho medo, Clarice, medo de sair na rua e não voltar. Mas é legal que de um instante por outro vocês desconstroem os estereótipos.
tum, é um soco. Aí a pessoa, peraí, acho que eu estou interpretando o professor. Aí, depois de uma cena, já vai para outro instante, volta. São cenas curtas, não são Sim, tão longas. mas não são sketches, como eu comentei, parece que é um fio em que o sujeito que vai conferir a peça vai aos poucos compreendendo, e no final vai ainda ter ensejo para discutir, que é o mais legal depois de assistir uma obra de arte, discutir em cima dela. Muito bom, foi a minha impressão. Agora, para vocês que estão aqui concluindo o ensaio e tal, até chegar neste ponto de terem ensaiado para a peça, a rotina de vocês permitiu de uma maneira ou de outra, né? Mas como é que é a rotina da Alessandra? Uai, eu sou funcionária pública 6 horas por dia, sou casada e é isso, eu alterno, né? A gente, com o meu tempo livre, né? Eu ainda tive a sorte de eu conseguir reduzir minha carga horária, né? Com esse tempo livre a gente tem, né, tempo, os ensaios geralmente eram à noite, né? Por causa do horário de trabalho e à tarde, né? Eu trabalho de manhã, à tarde quando eu volto para o trabalho, que é o tempo que eu tenho de estudar, de decorar o texto, de ensaiar, de ter algum preparo corporal, né? De ir pesquisando mesmo, fazendo curso, né? De atuação, que é importante também, né? A gente está... a profissão da autora a gente precisa estudar sempre, né? Então, assim, é muito importante, assim, tá formando sempre, assim, né? Então a gente divide, né? Como ainda não vivo só, né? Né? Não ganho minha renda, né? Como atriz, eu tenho essa, né? Eu divido com minha outra profissão, eu sou assistente social. E eu acho que, tipo, eu demorei a perceber isso, mas eu acho que tem uma conexão, porque tanto a profissão de atriz como a profissão de assistente social, eu acho que tem esse lado humano. Na minha profissão como assistente social, eu escuto muitas histórias, assim, né? E já traz esse caráter político, social, já traz a coisa da luta, né? Do engajamento político, né? Da luta pelos direitos, né? A gente escuta muitas histórias, né? A gente procura também, de alguma forma, lutar para romper essa desigualdade, é o ideal, né? É óbvio, mas a gente luta para garantir, né? Para garantir a pretensão, mas para que a gente seja um facilitador para a pessoa conseguir os direitos, né? Então, assim, eu acho que esse caráter humano também, eu acho que tá ligado, assim, né? Também na profissão de atriz. Ué, Marcão, a atriz, ela caiu do céu, então, né? Puxa vida, é a materialização da assistência social. Louco, né? Eu nunca tinha pensado nisso, eu ficava várias vidas, auxiliando, louco. ouvindo, e de repente... E você, Marcão? Eu na minha vida, assim, eu só estou um tempo bom já. Eu nunca quis ser CLT porque eu sempre quero ter uma forma de fazer teatro, um tempo fazer teatro, entendeu? Então eu sempre trabalho para mim. É muito difícil, você não tem uma segurança financeira terrível, mas quando der a gente vai. Eu acho que vai dar até morrer.